Lembrando que hoje, na Angola, é o Dia Nacional da Reconciliação da Paz. Angola que realmente tem toda uma cultura, toda uma história, são 34 milhões de pessoas. Em Luanda, a capital, 8 milhões de cidadãos estão juntos. A gente tem um vídeo aqui da Angola, mostrando a beleza da Angola, sabe, as suas planícies, enfim, as suas belezas naturais, um país que realmente acolhe brasileiros, e os nossos convidados, como eu disse, são da Angola, estão no Brasil, e eu vou apresentá-los. Como Ladies First, nós vamos falar com a Meire, que é psicóloga na Angola. Meire Vieira Gonçalves, ela faz um trabalho extremamente importante na Angola, e ela está aqui hoje, né? Realmente está gestante, vem aí a caminho a filha desse casal maravilhoso, que vocês vão conhecer agora. Meire, bem-vinda ao Mundo Afora, tudo bem por aí? Quer dizer que hoje, na Angola, é um dia muito especial. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, né, por estar aqui novamente, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje é um dia muito importante lá, após 22 anos, né, do encerramento da guerra, está havendo, né, novamente o restabelecimento econômico do país, de infraestrutura e principalmente de paz, né, na procura da paz e da reconciliação entre ali os países e dentro de Angola principalmente, né, porque eles sofreram muito, né, com a guerra, foi uma catástrofe quase, né, e isso ainda acaba afetando um pouco eles, né, infelizmente, né, essa é a realidade. Ainda não foi recuperado 100%, mas já está sendo recuperado aos poucos, né, essa parte econômica, de infraestrutura dentro do país. E a gente está vendo as imagens de Luanda, a capital onde tem 8 milhões de pessoas. E aqui, acompanhando a Meire, o Tiago Barreto. Tiago é outro brasileiro cidadão do mundo. Foi para Angola, é instrutor de parapente, professor, faz um trabalho muito especial na Angola. E outro detalhe, ele é o primeiro piloto no mundo a saltar e sobrevoar a fenda de Tendavala, que é considerada uma das maravilhas do mundo. Ele está aqui hoje, ao vivo, acompanhando a Meire. Tiago, bem-vindo ao Mundo Afora. Quer dizer, esse salto entrou para a história, não é verdade? Bem-vindo. Walter, obrigado mais uma vez o convite. É uma alegria muito grande estar aqui. Sim, Walter, uma alegria muito grande aí de fazer esse voo na Tundavala, na Willa, no Lubango. Foi fantástico, viu? Não tem nem palavras para descrever a emoção que é voar num local assim, inclusive me tornar uma pessoa, ser o primeiro piloto a fazer esse voo, né? Acho que foi muito, muito gratificante. Pois é, a gente conversando, e lá nos Estados Unidos, gente saindo para Angola, vamos lá para os Estados Unidos, está o professor Luciano Nasso, que também é doutor. Ele é da Universidade, lá da Flórida, de Orlando, da Christian Universidade, um professor extremamente querido pela comunidade. E volta ao programa Professor Luciano Nasso. Bem-vindo ao Mundo Afora. Como está, Walter? É um grande prazer estar com todos aqui mais uma vez e participar do seu programa, que sempre enriquece o público com notícias, com acontecimentos, tudo que está passando no mundo. Um grande prazer. Exatamente, o mundo hoje, falando das tarifas do Donald Trump, o mundo está realmente, porque os Estados Unidos é a mola motriz que impulsiona o mundo. Então, essas medidas que o Trump anunciou, realmente as taxações, tarifas, e, logicamente é uma mudança global da importância dessas medidas. A gente fala da Angola e fala um pouco dos Estados Unidos. Mundo Afora está no ar, eu sou Walter Alvarenga e você é o meu convidado. Vamos nessa?
Pois é, aqui nos estúdios, nesse programa especial, falando especificamente de Angola, recebendo a Meire Vieira, psicóloga, que faz um trabalho fantástico na Angola, com as mães, com as crianças, aliando o seu trabalho ao esporte, à conscientização. Ela vai explicar daqui a pouco que é um trabalho bem interessante e que orienta as pessoas na Angola. E o Tiago Barreto, que é instrutor e professor de parapente, comanda uma escola na Angola, está aqui no Brasil, mas já está se preparando para voltar. E lá nos Estados Unidos, o professor Luciano Nasso, que a gente vai falar rapidamente agora com o professor, para a gente voltar na questão da Angola. Professor Luciano Nasso, as tarifas que o Donald Trump anunciou essa semana foi um balanço no mundo, né? Realmente a China, 34%, Vietnã, Taiwan, o Brasil foi um pouquinho menos, 10%, na escala de tantos aumentos. E como é que isso reflete aí em Orlando, na Flórida, professor Luciano Nasso? Eu acho que a sua pergunta é bastante interessante. Por que ela é interessante? Porque nós temos o antes do Donald Trump e temos o depois do Donald Trump. Eu quero te direcionar uma pergunta, quero que você responda para mim. Quem eram os Estados Unidos antes do Donald Trump? Estados Unidos, pelo que falam os economistas, na era Biden, mesmo do Barack Obama, tinha alguns contrassensos que hoje vêm à tona, né? E o Donald Trump, pelo discurso dele, ele quer colocar a América no lugar certo. Mas, em contrapartida, o mundo reclama, dizendo que a era Donald Trump, que antes tinha uma folga, tinha uma coisa mais sensível, mais vamos levando, que foi na gestão do Joe Biden e a Kamala Harris, que não correspondiam ao que está acontecendo hoje. Quer dizer, são visões diferentes e, claro, e a posse do Donald Trump, ele dá um segmento buscando trazer a América, colocando, como ele coloca, num patamar de privilégio. Tanto é que ele disse que era o dia de ouro dos Estados Unidos, a retomada, não é isso? Essa questão, essa dualidade de posições. Exatamente isso. Veja bem, como ele é um novo governante, ele tem que se sobressair perante o mundo, porque os Estados Unidos é o top do mundo, é o primeiro do mundo. E ele tem grandes concorrentes aí, como a China, como a Rússia, que também estão disputando esse top dos tops. Então ele precisa fazer alguma coisa para dizer, aqui quem manda são os americanos, entre aspas. E o que ele deveria fazer? Ele deveria dizer assim, não, quem está comandando aqui agora sou eu, e eu vou colocar todas as forças armadas contra o mundo todo. Quero ver quem pode com os Estados Unidos. Ele não pode abrir uma guerra fisicamente falando, mas ele pode abrir uma guerra entre tarifas, onde todo mundo fala dele e ele começa a ser observado como o top do mundo novamente. Então é uma postura, ao meu ponto de vista, é uma postura onde ele precisava não só mexer com os Estados Unidos, com a mudança dos Estados Unidos, mas com a mudança do mundo. E essa mudança mundial é que realmente faz a diferença. Então, o que ele está fazendo, como um líder que ele é, o que ele está fazendo? Ele está mexendo tanto nos Estados Unidos internamente, como externamente nos outros países. Então, por isso que está todo mundo aí com tarifas mais altas, mais baixas, mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Então, mas está todo mundo falando do Donald Trump. Não passa um dia na televisão, pelo menos, eu não sei, no Brasil é um pouco mais difícil a gente acompanhar, se não falam o que é que o Trump está fazendo. Pois é, eu estou conversando com o professor Luciano Nasso e os meus convidados estão atentos aqui no estúdio. O Tiago Barreto, a Meire Vieira, eles moram
na Angola, estão aqui no Brasil. Então, agora, o Tiago, a gente está vendo todo esse desacerto no mundo, empregos lá nos Estados Unidos, o pessoal estão preocupados. Na Angola, como é que está na Angola a economia? As coisas são caras? Como é que é? Eu sei que você é um profissional privilegiado, mas de um âmbito geral, como que a população da Angola vive diante da economia do país? Como que você sente? Tem dinheiro para gastar? É uma comunidade mais contida? Como que você vê? Olha, Walter, vamos falar em duas faixas etárias. A primeira faixa etária são as pessoas que vão para gastar, os turistas, as pessoas e as pessoas locais. O que gasta mais lá é os turistas, né? E uma margem muito pouca dos turistas locais. Eu falo a questão dos meus voos, tá bom? Tem uns parâmetros relacionados aos meus voos. Eu tenho reparado e acompanhado o Angola sobre o investimento de trazer turistas para conhecer Angola. Isso eu tenho acompanhado. E eles estão realmente fazendo e tem uma margem muito positiva, né, pelos clientes que vêm voar comigo. Então, e Meire, como na tua ótica de psicóloga, você que está junto ali das mães, das famílias, como é que você sente nessa questão? Olha, para as famílias, né, ali no caso o pessoal que é local, é mais difícil um pouco, né? A renda não é tão alta, tem uma diferença social muito grande, né? Então, tem lugares que as pessoas têm muito dinheiro e tem lugares que as pessoas não têm mesmo praticamente nada. Então, para as mães assim que trabalham, né? Trabalham o dia todo, deixa a criança em casa, não tem condições de pagar babá, empregada. Então, assim, é difícil. Às vezes tem mais de um trabalho no dia, tanto a mãe quanto o pai de família, né? Eles trabalham muito para garantir pelo menos o básico, o mínimo para as crianças, né? Para a família. Agora, professor Luciano Nasso, falando em preços, com esse tarifaço, assim que os economistas denominam, né, as medidas do Trump, já está influenciando nos preços aí nos Estados Unidos, ou seja, nos supermercados. Eu sei que a taxação dos carros a 25% vai aumentar. Inclusive, o pessoal já está assim, o americano que é acostumado a trocar carro todo ano, já vai ter que repensar essa questão, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, toda notícia quando começa, ela sempre é mais um pouco chocante para as pessoas, mas depois acaba caindo no fluxo natural da situação e a própria economia acaba absorvendo esse processo. Mas a questão das tarifas, claro que sim, os supermercados subiram os preços. Então, o custo de vida começa a ficar um pouco mais caro. E também estão falando de recessão americana. Mas nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses e com as próximas atitudes do próprio Donald Trump. Mas que o custo de vida tem aumentado significativamente, com certeza sim. Sim, o professor Luciano Nasso, falando sobre os Estados Unidos. Professor, a expectativa, né, agora das pessoas é aguardar, né, o que vai acontecer, porque no andar da carruagem, aquela história, eu vou para os Estados Unidos, vou comprar iPhone mais barato, isso, aquilo, quer dizer, a coisa vai se equiparar e a situação não é bem essa, pelo menos a partir de maio, que aí já começa o mercado a se modificar diante dessas novas tarifas. Como que o professor vê isso? Vai ter essa mudança, principalmente no turismo, né? A pessoa que vai com esse objetivo agora vai ter que ser bem reticente em relação ao que está acontecendo. Olha, eu vou te dar um exemplo prático meu. Eu estava para ir para o Brasil agora, recentemente, agora no começo de maio já estava vendo a questão de passagem, etc. e tal, e com a posição do Trump, as medidas do Trump, eu resolvi não viajar para o Brasil. E veja que a diferença do dólar
nosso aí para o Brasil é totalmente diferente, e para aguardar os acontecimentos e ver qual é o melhor momento de poder viajar para o Brasil. Então, se o americano, se a pessoa que está aqui nos Estados Unidos para pensar um pouco e analisar a situação, imagina quem vem daí para cá, o que tem que fazer. Então, estou te dando um exemplo prático para você entender como que isso realmente afeta a questão do movimento do turismo e afeta tanto daqui para lá como de lá para cá, né? Exato. Professor Luciano Nasso, autor de um dos livros mais bem vendidos nos Estados Unidos, também ele foi traduzido em 3 idiomas. O português, claro, não foi uma tradução, já é. O português também foi traduzido para o espanhol e para o inglês também. Que eu gostaria que o professor falasse rapidamente desse livro, que entrou entre os mais vendidos, e temos um brasileiro, que é o professor Luciano Nasso, autor dessa obra, que fala extremamente, é importante, eu gostaria que o professor falasse sobre. Exatamente, eu fiz um livro, escrevi um livro, que é A Glândula Pineal e a Mudança de Comportamento em 28 Dias. Então a gente trata nesse livro de várias situações onde a glândula pineal, que está localizada bem no centro do cérebro, é que é a responsável por receber informações e por traduzir essas informações para os nossos pensamentos. Então, é uma defesa de tese, e inclusive agora eu estou lançando várias ferramentas onde a gente trata a mudança de comportamento das pessoas. Pessoas com ansiedade, depressão, síndrome de pânico, para fazer esse processo em 28 dias. Então, é um processo bastante interessante, e é do que trata esse livro, né? E o próximo livro vai tratar como é que eu vou conviver fazendo esse tipo de situação e aprendendo a como evoluir do meu lado mental para o meu lado espiritual. Pois é, o professor Luciano Nasso, direto de Orlando, na Flórida, falando ao vivo aqui para o mundo afora. Professor Luciano Nasso, um abraço, um ótimo Muito final obrigado. de semana, e vamos aguardar o próximo livro, ok? Com certeza eu vou estar aí no seu programa pessoalmente, levando o livro. Vamos aguardar aqui. Um abraço. Vamos Um voltar para o abraço nosso para você convidado. também. Um abraço, professor Tiago Barreto. Tiago, você fez esse voo espetacular aí, primeiro piloto no mundo, né, a sobrevoar a fenda de Tunda-Vala. Me fala do seu trabalho na Angola. Eu sei que você instrui crianças, é um trabalho muito interessante, e você também é um dos, quer dizer, vocês já estão assim, organizando para que tenha a federação, né, do esporte que você pratica lá na Angola. Walter, exatamente. Eu tenho um trabalho solidário, né, onde a minha escola África, Angola, a gente ministra aula de forma gratuita para os alunos daquela comunidade, daquela vila, daquela comuna. E a maioria desses alunos são menores de idade. Nesse caso, a gente orienta os pais, por ser menor de idade, assinar um termo de responsabilidade por ser o esporte de alto risco. Mas ali é um lugar fantástico para se voar seguro, né? E eu também faço os voos panorâmicos, que é os voos duplos, né, panorâmico com os turistas. E eu vou falar que todo mundo adora, inclusive do lado da rampa, ali tem um safari. A gente faz um safari em voo. Então, uma reserva particular ali, privada, onde tem avestruz, zebra, veado, gazela, javali e a palanca, que só existe em Angola. Inclusive, uma das imagens que representa Angola é a palanca preta, né, a palanca negra. E é muito bacana, viu, fazer esse voo e proporcionar essa alegria, porque voar é um sonho, e proporcionar essa alegria para as pessoas é muito gratificante. E aí a gente está vendo, esses são os alunos, né? Eu gostaria que você falasse dessa turminha alegre, né, mostrando muita vivacidade. Exatamente, Walter. São os alunos aí da Comunda, onde a gente ministra aula de forma gratuita, e eles são muito alegres, são muito divertidos, viu? A gente aprende muita coisa com eles. Nossa,
sempre, todo dia aprendendo. Eu falo que são meus filhos. E tem um vídeo, viu, Adriano, que do Thiago, ele vai saltar. Olha a criançada que vem acompanhando o Thiago. É uma imagem linda, né? Que mostra, né, todo o empenho e o ímpeto dessa juventude, que é um esporte interessante. Você imagina alcançar os céus, sobrevoar aquelas paisagens lindas da Angola. Vamos ver esse vídeo, Adriano? Mostrar esse vídeo. Vamos fazer um voo. Bora fazer um voo nesse lugar lindo. Olha isso. Aí, ó. Eu vou decolar. Tá ali as meninas da Willa. Olha lá, acabei de pousar de novo aqui. Como é que é aqui a Malta aqui? Como é que chama aqui o bairro? Missão. Missão? Acabamos de pousar aqui na Missão. Show de bola. E quem gostou, bate a palma, né, pessoal? Aê! Como é que são os povo de Angola? Vou voltar para a psicóloga, para a Meire, num olhar mais introspectivo, ou seja, mais... Como é que é isso? Como é que essa gente é um pessoal sofrido, que tem pouca posse, mas tem uma alegria que é impressionante, não é, Meire? Como é que é lidar com essa questão? Olha, é muito emocionante, né? Até fiquei um pouco emocionada agora, né? Revendo esse vídeo. É isso mesmo, né? Eles não têm muitas condições financeiras dentro da comunidade, dentro dessas províncias também, inclusive. Mas você vê uma alegria no olhar deles e isso, assim, mexe muito com a gente enquanto seres humanos, né? Porque às vezes a gente tem tanta coisa e reclama. E aí a gente chega lá e conhece pessoas assim, crianças principalmente, e aí você fala, nossa, eles são tão felizes com tão pouco. E, nossa, eu acho que isso, assim, é muito significativo. E isso é uma reflexão muito grande pra gente. Como que é aliar o teu trabalho com o esporte, com a estrutura das pessoas? Quer dizer, é todo um círculo, né? Para um denominador comum. Como é que é isso, Meire? Sim, exatamente. Eu acho que é muito importante a gente incluir, né, essas crianças, fazer a inclusão, né, social deles ali, porque, como eu disse anteriormente, né, os pais, na maioria das vezes, estão trabalhando o dia todo, então as crianças ficam meio que jogadas, entre aspas, né? E então é importante, né, com esse projeto do Thiago de dar aula de forma voluntária, né, de voo para eles, eu também pensei nesse projeto, né? Por que não incluir eles também de forma social, né? E também fazer o desenvolvimento deles, né? Psicológico, psicomotor, o desenvolvimento da fala, né? Porque essa é uma dificuldade muito grande que eles têm lá. Infelizmente, muitas vezes eles não têm aula, ali onde a gente está, né? Na comunidade, né? Eles chamam de comuna. A escola é muito afastada da cidade, né? 70 quilômetros de distância. Então, tem dias que eles vão para a escola, ficam sentados sem ter aula, e eu achava que eles viessem embora, né? E não, nesses dias eles vão, e mesmo não tendo professores, eles têm que ficar sentados o tempo todo da aula, ali 4 horas sentados, esperando, né? E então eu falei, não, né, se eles estão aqui, se a gente está com esse projeto com eles, por que não incluir eles aqui? Tirar eles da rua, e fazer essa inclusão mesmo deles, né? Essa aprendizagem com eles. Mas eu aprendi mais do que eles, acredito eu. Pois é, eu estou aqui recebendo no estúdio a Meire Vieira, psicóloga, lá na Angola faz um trabalho, Meire Vieira faz um trabalho fantástico, e o Thiago Barreto. Agora, Thiago, no âmbito do ensino, como é que é para você? São crianças que têm uma nutrição não tão abastada, mas estão ali, estão dispostas a aprender. Como é que é o aprendizado num esporte que exige, né? Exige concentração, dinâmica, que é sobrevoar.
Sim, Walter, a questão da alimentação é muito importante, inclusive a gente dá alimentação inclusive para eles, nos dias que a gente está ministrando aula. E o aprendizado, eles são muito espertos, são muito inteligentes. Inclusive tem miúdos ali, miúdos eu falo meninos, tá? Os meninos ali que 13 aninhos ali estão fazendo muito voo, estão fazendo voaço, sabe? Eles têm muita facilidade de aprendizado. E proporcionar essa alegria para eles, eu vou te falar que é muito gratificante, como eu falei. Pois é, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com a Meire, com o Tiago e muitos acontecimentos. É um vídeo que veio lá da Angola, daqui a pouco a gente mostra para você. Esse é o Mundo Afora, fique aí, tem muito mais informações. Até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos a Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tiago Barreto. Ele é professor de parapente, instrutor lá na Angola, em Luanda, na capital. E a Meire Vieira, que é psicólogo, faz um trabalho paralelo junto às famílias lá na Angola. Mas agora da Angola nós vamos lá para os Estados Unidos, onde está o Daniel Miller. Daniel, que é um expert na área de compras, vendas de imóveis, sabe tudo. Ele está nesse momento em Orlando. E o que eu vou perguntar é realmente aquela pergunta de $1 milhão, Daniel. Como é que fica a situação, principalmente na sua área de compras e vendas de casa, com essas tarifas impostas pelo Donald Trump? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Walter, boa tarde, toda a sua audiência. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, realmente é uma pergunta de $1 milhão ou até mais. Quem souber disso vai ganhar um prêmio. O que está acontecendo, na verdade, Walter, é o motorista do ônibus está dirigindo esse ônibus, está aquela confusão dentro do ônibus. O que é que ele faz? Ele dá um freio muito forte, um freio de arrumação, e vamos arrumar a casa. É o que o Trump está fazendo. Então, o mundo inteiro depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é o maior consumidor, o maior importador do mundo. Então, com esse tarifaço dele, realmente ele fez algumas coisas, tipo, ele colocou a China no mesmo patamar da África do Sul e da Suíça. Então, quais são os parâmetros que ele usou isso? Ele deve ter os motivos dele.
Mas a própria China, a própria comunidade europeia já estão buscando conversas com Trump para tentar ver de que forma vão poder fazer essas tarifas. Todo mundo tarifa os Estados Unidos também. Então, o que ele está fazendo é a reciprocidade de cobrança de tarifas. Então, ele não está querendo nada injusto, ele está querendo ajustar esse mercado de importação e exportação no mundo inteiro e está tomando a frente disso. Então, o mundo inteiro, ninguém estava todo mundo acomodado, estava todo mundo numa zona de conforto com suas tarifas. O que é que o americano fez? O americano começou a perder a industrialização dele. Está tendo uma desindustrialização dentro dos Estados Unidos, estão indo para a China, o Vietnã, o Oriente, está indo para lá. Então, nossos iPhones aqui nos Estados Unidos, eles são made in China. Então, o que é que ele fez? As tarifas da China, dos próprios iPhones, Nike, que é feita na Vietnã, todos esses produtos, eles vão ter que rever, de talvez voltar a fazer a produção industrial nos próprios Estados Unidos, gerando renda e emprego aqui nos Estados Unidos. Então, o que o Trump está querendo é realmente rearrumar a casa e o mundo inteiro dentro das suas tarifas que sejam mais justas. Então, dentro do discurso ontem, a própria China, a própria Índia, está todo mundo já procurando os Estados Unidos, procurando Trump, para reconversar. Vamos ver de que medida vai ser. Se essas tarifas não são boas, o que é que a gente pode fazer? Baixa a sua tarifa, baixa a minha tarifa também. Então, essa é a arrumação que ele está tendo já. Então, internamente dentro dos Estados Unidos, provavelmente vai ter uma inflação pequena, não vai ter muita inflação, porque o que gera inflação é a emissão de moeda. Não vai ter emissão de moeda, então vai ter realmente uma acomodação interna. Vão ter alguns órgãos, tipo o Walmart. O Walmart ele importa 60 bilhões de dólares por ano da China. Realmente ele vai ter um impacto muito grande, então ele vai ter que rever de que forma ele vai poder trazer produtos para seus consumidores, talvez do próprio Estados Unidos. Então é o que ele quer melhorar a coisa, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, que uma coisa seja mais justa para isso. Agora, o Daniel, quer dizer, são pontos de vista, né? Teve um economista americano ontem, na ABC, ele dizia o seguinte, uma rede americana, ele dizia que o Trump quer trazer, logicamente, os produtos sejam fabricados no país, claro, é um direito dele, como você colocou, reorganizar a casa. Mas esse mesmo economista, ele diz que a automatização tira muito empregos, né, das pessoas, que isso pode afetar nos empregos, ou seja, a máquina, de novo, substituindo o homem, principalmente com o avanço da inteligência artificial, que assusta, né, e que ela vai esmagar muitos empregos. Como é que você vê esse ângulo? Será que exatamente isso é uma coisa discutível? Eu acho que é discutível, mas é real. A partir do momento que você começa a trocar seres humanos por máquinas, você realmente está tirando o emprego dessas pessoas. A inteligência artificial está chegando aí também, e provavelmente daqui num curto, um médio e longo prazo, algumas profissões no mundo, elas não vão mais existir. Então, que você joga tudo hoje no ChatGPT, você consegue respostas rápidas, precisas, dentro de coisas que a própria inteligência artificial vai buscar dentro do sistema, que já tiveram jurisprudência. Tipo, um advogado, por exemplo, você quer ter um parecer sobre alguma ideia que você tenha na sua cabeça, você joga no ChatGPT, ele dá um parecer, uma decisão completa, toda arrumadinha. Então, isso realmente é real, o que ele comentou. E você vê algumas fábricas aqui, elas já são, hoje, 70% delas já são robotizadas. Então, isso sim realmente vai gerar um problema de emprego aqui, mas dentro dos Estados Unidos ainda tem muito emprego ainda. Então, dá para se rearrumar dessa forma, e eu acredito que tudo isso que os Estados Unidos está fazendo, que o Trump está fazendo, é só realmente tentar reequilibrar o comércio no mundo inteiro. Então, e também trazer de volta algumas empresas americanas que saíram daqui para produzir fora, buscando uma mão de obra mais barata, porque a mão de obra aqui nos Estados Unidos ela é muito cara. Por isso também, então, esse motivo dessa mão de obra cara é que muita gente saiu daqui. Então, são essas taxas que vão começar a equilibrar essas saídas e retorno dessas empresas. Pois é, conversando com o Daniel Miller, lá nos Estados Unidos, em Orlando. Agora, Meire, vamos voltar o foco para Angola. A gente está falando de preços, custos. Você e o Thiago, que vivem na Angola, que moram em Luanda, que é a capital do país,
Como é que é a questão dos preços por lá? São caros? Como é que funciona, Meire? Olha, a moeda lá é o kwanza, né? E é bem relativo. Preço de automóveis, por exemplo, é muito barato comparado aqui. É uma diferença muito grande. Agora, já a questão da alimentação, para se comer bem lá, fica caro, não fica barato. Tem muito peixes, né, frutos do mar, porque ali é praia, né, um lugar com muitas praias, mas pratos assim, coisas importadas, principalmente, daí já é bem mais caro. Tem essa diferença aí grande. Tiago, então quer dizer que ali, se for almoçar num restaurante na Angola, fica em média quanto? Um restaurante razoável, só para quem está assistindo ter uma noção de valores. Olha, Walter, para você comer bem num restaurante, você vai pagar uns 25 mil kwanzas, que é a moeda local. É como se fosse 25 dólares. Então, quer dizer, seria um pouco mais que o Brasil, né? Se for raciocinar sobre dólares. E você, Meire, como dona de casa, tem a psicóloga, mas tem a controladora, né? Como é que funciona numa família para equilibrar o mês na Angola? Olha, como o Thiago disse anteriormente, quando a gente está lá, a gente não costuma fazer a conversão, né, do valor. Então, a gente acha que está tudo barato, que está tudo lindo. No começo, né, às vezes eles falavam, 5 mil kwanzas. Eu falava, gente, 5 mil kwanzas, isso é muito barato, como se fosse 5 reais, né? E aí, quando a gente retornou e eu comecei a fazer, né, esse cálculo, eu falei, gente, não é barato. Tem um arroz lá, chama arroz basmati. Inclusive, ele não tem no Brasil, pelo menos até o presente momento, não consegui encontrar em nenhum lugar do Brasil. E o valor dele é, em média, 68 mil kwanzas, 68 dólares. E aí eu fiz o cálculo, dá quase 300 reais. E eu falei, gente, será que isso está certo? E está certo. Então, assim, uma compra nossa ali, tipo, básica, ficava uns 200 dólares, por exemplo. O que não é tão barato assim, né? Exatamente. Agora vamos lá para os Estados Unidos. Daniel, eu sei que você é um empresário, lida com negócios, né? Mas como é que fica a questão da família? Os gastos são muito. Hoje uma família tem um gasto alto. Em média, quanto que fica aí nos Estados Unidos? Só para quem está... Porque as pessoas me cobram muito. Pergunta como que é o gasto, quanto que uma família gasta, como que é a média de preços. Como que você vê? O que você pode dizer para a gente? Você tem claro a sua família. Uma família gasta em média quanto aí nos Estados Unidos? Aqui em torno de um casal com 2 filhos. Você consegue fazer um custo de vida em torno de 5 mil, 7 mil dólares no máximo por mês. Isso você incluindo um carro, o financiamento de um carro, o financiamento do seu imóvel, você consegue nessa faixa. Porque escolas são públicas, são as melhores escolas que tem aqui, são as públicas, então você não precisa pagar dinheiro, gastar dinheiro com escola. Então você vai gastar dinheiro com sua locação de um imóvel. Se hoje um apartamento de 3 quartos, você vai gastar em torno de 2 mil dólares, 2.500 dólares por mês, numa localização boa. Se você pode ir para uma localização mais fora do centro, você vai pagar 1.500 dólares. Então, acredito que em torno de 5 mil a 7 mil dólares no máximo, incluindo extras, restaurantes, educação paralela, que você tem que botar ele no esporte, fazer alguma coisa separada, nessa faixa de 5 a 7 mil no máximo dólares mensal. Agora, entrando na sua área de atuação, o ramo imobiliário, compras, vendas, isso afetou de alguma forma? As pessoas estão reticentes quanto à compra. Como é que está esse mercado? Esse mercado afetou sim. Afetou que de forma... Teve um caso aqui interessante de uma pessoa que foi no Walmart essa semana, foi no Walmart ontem, passou no canal de televisão sobre isso. Ele saiu comprando 2 caixas de mel, porque ele consome um pote de mel por mês. Então ele já comprou 2 caixas de mel que vem do Canadá, porque ele acredita que esse preço do mel ele vai subir. Então é uma coisa estranha que as pessoas começam a pensar, né, num longo prazo, mas numa coisa que não tem tanta diferença de preço no dia a dia dele.
mas afetou sim, e o juros, inclusive, está com tendência de queda aqui nos Estados Unidos, com mais 0,5%, provavelmente esse mês ainda. Então, mas tudo isso afeta sim. E a oferta também vai começar a diminuir um pouco essa oferta, porque está todo mundo parado, então não vão ter mais tantas importações agora, vamos realmente primeiro fazer esses reacordos para começar a mexer de novo. Então, realmente pode ser que a oferta tenha algum problema de oferta e aí o preço sobe um pouco também. Ô Daniel, a Real Estate Club, que é a sua empresa, como que ela atua aí em Orlando, na Flórida? Walter, eu recebo normalmente 2 a 3 casais por semana de pessoas que vêm do Brasil para cá e outras também da Europa também e da América do Sul em geral. Então, eles nos procuram para fazer o quê? Daniel, eu não quero voltar para o meu país de origem, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, eu quero morar aqui, o que é que eu faço? Eu pego essa pessoa, eu dou uma orientação, uma consulta geral, eu pego um advogado, indico um advogado de imigração, eu pego uma pessoa que faz um seguro-saúde, eu pego uma pessoa que vai resolver o problema de carros dele, levo essa pessoa dentro da escola, apresento eles ao principal da escola, essa pessoa faz um roteiro dentro da escola para conhecer a escola, mostra o bairro inteiro, qual é o bairro que ele decide, porque aqui você primeiro escolhe a escola do seu filho, depois é que você vai escolher a sua casa. Então, nessa forma, nessa consultoria que eu presto a esses clientes, é uma consultoria 100% ligada a realizar o sonho dessa pessoa. A pessoa chega aqui com o sonho de morar nos Estados Unidos. Não é fácil você ter um visto de permanência nos Estados Unidos. Hoje são 187 tipos de vistos de permanência nos Estados Unidos. Então, a gente tenta procurar um visto que se encaixe no perfil e na necessidade daquele casal, daquela família. E com isso a gente consegue resolver o problema deles, realizando o sonho deles. Pois é, conversando com o Daniel Miller, empresário em Orlando. Daniel, eu queria agradecer a sua presença no programa, os seus esclarecimentos, viu? Sempre muito importante. E que você dê um abraço a toda a comunidade brasileira aí na Flórida, que é intensa, que é imensa, tem muitos brasileiros por lá. Um grande abraço, Daniel, um ótimo final de semana para você, viu? Parabéns a Mary e ao Tiago aí também, pelo trabalho deles, fantástico o trabalho de vocês. Vamos ver se a gente consegue se interligar para a gente tentar de alguma forma ajudar vocês daqui dos Estados Unidos, tentar ajudar vocês lá. Vamos se falar depois para a gente continuar isso. Eu acho que eu tenho interesse e tenho como tentar ajudar vocês de alguma forma. Parabéns pelo trabalho de vocês. Importante, hein, Tiago? Você quer levar para os Estados Unidos, né, escola? Exatamente, eu com um projeto. Existem muitas escolas aqui, Walter e Tiago e Mary, tipo escolas particulares. Você bota seu filho numa escola. Tipo, eu conheço aqui, chama Nona Soccer Academy. É uma escola de futebol, exclusivamente de futebol, basquete e voleibol. Ela tem cotas para pessoas que precisam e que não conseguem pagar. Então, é uma fundação que ele criou paralelamente a essa escola. E ele tem vagas com 100% de bolsa para esses alunos. Então, é uma coisa que a gente pode conversar para tentar fazer uma parceria com isso aí. Claro, vai ser um prazer, viu? Então tá feito, Tá bom, Thiago, Meiro, prazer. Thiago, o Daniel, essa parceria aqui ao vivo no mundo afora. Daniel, obrigado, ótimo final de semana. Obrigado. A gente se fala. A gente vai chamar um intervalo, daqui a pouco tem o vídeo do Roberto Trevisan e tem um vídeo que veio lá da Angola também, do Ricardo. A gente vai ver o que ele está falando aqui para a gente, para você que acompanha o mundo afora. Até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento.
Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos a Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Estou recebendo aqui nos estúdios o Tiago Barreto. Ele é professor de parapente lá na Angola, também no Brasil. É um professor, é um instrutor. E a Meire Vieira, que é psicóloga e realiza um trabalho também importante com as famílias na Angola. A gente falando sobre Angola. E hoje, na Angola, é o Dia Nacional da Paz e da Reconciliação. Quer dizer, hoje é um feriado no país, mas vamos lá para os Estados Unidos. O Roberto Trevisan mandou um vídeo falando da música dele. O Roberto, que é um cidadão do mundo, gravou com o Falcão. Vamos ver esse vídeo que ele mandou para a gente. Ao programa Mundo Afora do nosso grande amigo Walter Alvarenga. Um abraço a todos aí em Poços de Caldas. E não deixem de assistir o novo vídeo juntamente com esse grande cantor, Falcão. Essa é uma pequena história de um matuto corajoso que saiu de Minas Gerais para viver o seu sonho americano. É isso aí, Trevisan, caboclo carretado. Eu parti de tão distante, foi de Minas minha gente. Com coragem vim buscar o meu sonho americano. Sou matuto sonhador, latino-americano, trabalhando em Nova York e vivendo os meus sonhos. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. Esse é o Matuto Sonhador, diretamente de Nova York City pro mundo. É isso aí, galera. Aqui é Falcão, direto de Pereiro, no Ceará. Já faz tempo que eu estou nessas ilhas tão distantes, Nova York e o Havaí. E esse é o sonho americano. E conheci cidades lindas, Chicago e Miami. Nada disso tem valor ao matuto sonhador. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. E a saudade me leva de volta pra minha terra. Tô chegando, Minas Gerais, Ceará, Brasil. É isso aí, Trevisan, caboclo carretado. Pois é, esse é o Roberto Trevisan mostrando aí o vídeo que ele gravou lá nos Estados Unidos. Agora, Tiago, voltando ao seu trabalho, eu sei que você fez um voo triplo, voo com um cadeirante. Quer dizer, você realmente é um pioneiro, né?
E não só falando de novo do salto lá da fenda de Tundavala, que é assim, ninguém se atreve, né? Walter, só pegando um leque aí do Trevisan, quem que me inspirou a voar, inclusive, foi o Baiano, viu? Eu mando um abraço para você aí, que é o irmão do Trevisan, pro Tuti e todo mundo, né? Na época de 75, aí meu pai fazia os resgates do Baiano, e desde criança eu fui ali, estava criado no berço do voo. Mas vamos lá, a questão do voo da Tundavala, que eu fui o primeiro piloto, eu vou falar que foi um voo magnífico. E quando eu pousei naquela aldeia, tinha 5 crianças só ao meu redor. Eu pousei do lado da escola. Passou 5 minutos, tinha umas 15, eu me recordo que com uns 45 minutos aproximadamente, tinha mais de 300 crianças ao meu redor. Eles veem isso como um presságio, um anjo que caiu, fez um voo e pousou ali naquela aldeia, é um presságio muito positivo ali para eles, que eles creem nisso, né? Mas vamos lá, a questão do voo duplo e do triplo, eu fui o primeiro piloto do mundo a fazer um voo triplo em Angola. Até o meu ex-sócio comentou comigo, Thiago, você foi o primeiro piloto a fazer isso aqui. Eu falei, sério, eu fui o primeiro piloto a fazer esse voo triplo, inclusive com cadeirante também. Né? O que não é fácil. Agora também tem o Ricardo, né, que você indicou lá para Angola, gostaria que você falasse sobre ele. Exato. Depois da minha permanência, minha vinda aqui em Angola, eu tive que chamar um piloto para estar ministrando as aulas e dando sequência no projeto. Eu chamei o Ricardo é brasileiro, mora em Nova York, ele está lá dando continuidade nesse projeto, está fazendo um belíssimo trabalho. Pois é, até tem um vídeo do Ricardo que ele mandou aqui para o mundo afora. Vamos ver o vídeo dele? Me chamo Ricardo Feliciano da Costa, instrutor de parapente pela Confederação Brasileira de Voo Livre. Através do Thiago Barreto, estou aqui em Angola, em Luanda, 75 km de Luanda, dando continuidade, desenvolvendo um projeto social que o empresário Francisco Faísca, né, o proprietário aqui do local, investe na rampa, no restaurante, e com isso ele tem um projeto de inclusão social com parapente, que é tirar os garotos aqui da comunidade, da ociosidade do dia a dia deles, dando a chance de aprenderem uma nova modalidade esportiva, que é o voo livre de parapente. E aqui já estou há 90 dias, em abril agora completa 90 dias que estou aqui, desenvolvendo os pilotos locais. Esses meninos são todos pilotos novos, eu estou falando da faixa entre 10 e 17 anos, e todos voando muito seguro. Eu sou, como eu disse, instrutor pela Confederação Brasileira de Voo Livre, no Brasil, pela CBVL, e Thunder Instructor, pelos Estados Unidos, onde trabalho para a NYC Paraglider e para o mestre Esaú, que tem uma escola também. A NYC Paraglider é um amigo nosso, o Marcos Santos. E estou aqui há 90 dias desenvolvendo esse projeto maravilhoso com essa garotada. Aqui também já fez o primeiro voozinho. Como que foi a sensação do primeiro voozinho, Faustinho? Foi muito fixe. Muito fixe. Ficha aqui é legal, tá tudo ficha. E só que tem uma peculiaridade, esse cara aqui, ele trabalha aqui no local e é garçom. E eu não sei porque ele sempre me atende bem, né? Mas aqui eles já estão bem avançados, todos aqui já estão voando, nós temos cerca de 20 meninos, né? E quando eu cheguei aqui tinha um equipamento, né? O Thiago sabe bem disso, tinha um equipamento só de voo, que era uma velhinha verdinha e sem reserva. Então temos que agradecer muito aqui a iniciativa do empresário Francisco Faísca, que realmente dá possibilidades e meios para que isso aconteça. Agora temos 7 equipamentos de voo completos, isso não é qualquer pessoa que faz isso, coloca esses meninos, né, coloca esses equipamentos para esses meninos treinarem. Então essas velas que vocês estão vendo, esses parapentes, são todos para chão, elas não voam mais, elas não decolam mais, elas só treinam, é só para vela de treino. E agora temos 7 equipamentos com paraquedas reserva, velas revisadas, homologadas, paraquedas reservas redobrados por mim, paraquedas novos, mas que requer redobragem a cada 6 meses, então tudo em perfeito estado e condição de segurança para que eles voem com total segurança, né? Então eles aprendem completo, como se deve aprender a voar de parapente. Obrigado, hein? Super vídeo, né, Thiago? O Ricardo é piloto, instrutor, fazendo um trabalho importante na Angola, né?
Exatamente, o Ricardo aí está mandando muito bem aí. Todos os alunos ali têm gostado muito, sempre me ligam, falam, ô mestre, lá eles me chamam de mestre Thiago. Ô mestre Thiago, o Ricardo é muito fish. Fish é tudo certo, tudo bem, tudo bom. E sempre falo também com o meu sócio, que é o Faísca, eu não ia deixar de mencionar o nome dele. O Faísca é um empresário e proprietário da Rampa dos Mangais, meu sócio, e tem feito um trabalho muito bacana ali com desenvolvimento e também investimento com equipamento. Bom, saindo da questão do esportes, vamos falar de uma coisa mais séria que acontece na Angola, que realmente é a malária. Meire, como é que lida com isso? Isso vem da água? Quem está lá? Quais os cuidados diante desse inimigo tão iminente, né? Olha, a questão da malária, quando a gente fala, né, malária aqui no Brasil, em Poços e em qualquer lugar aqui, né, acredito eu, é muito assustador, né? Assim, eu mesmo, né, pensava, nossa, gente, deve ser uma doença gravíssima, uma coisa muito, muito séria. Não que não seja, mas lá é um lugar onde tem muito, é muito comum. Então lá para eles é como se fosse uma gripe, né? Isso acontece através da picada de um mosquito. E então, assim, não tem muito o que se fazer, né? Não tem a vacina, né, própria para malária, tem para febre amarela, mas não exatamente para malária. E uma coisa é parecida com a outra, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma doença. E lá, inclusive, eles não consideram malária, eles chamam de paludismo. E a malária para eles já é o estágio final da doença, né? Já é um estágio muito grave da doença. Então, quando, né, você chega lá e fala, nossa, aqui tem muita malária, eles falam, não é malária, não tem malária, é paludismo. Né? Malária é quando já está muito grave, já não tem mais o que fazer, né? Como eu disse, não é que não seja sério, né? Não é que eu não esteja levando isso com seriedade, é muito sério. Então, lógico que tem que ser tratado, né? Inclusive de maneira muito rápida. A doença, ela avança muito rápido. Então, assim, se você ter sintomas e não se atentar a isso, não procurar ajuda médica, profissional, infelizmente, o caso, assim, de morte é muito grande. Mas tratado, se recupera rápido, claro que é incômodo, né? É uma dor de cabeça muito forte mesmo. Tem pessoas que têm um pouco de hemorragia, né? Casos já mais graves, febre muito alta. E então acabam às vezes tendo que ser internadas, né, casos assim mais graves. Mas tem casos que a pessoa, né, como eu disse, claro que você tem que se atentar. Mas se você procura ajuda médica imediata, você toma ali, chama Quartem, né, a medicação que eles tomam. E você toma o Quartem, né, 4 comprimidos por vez, 4 dias consecutivos. E é uma dosagem alta, claro, não é uma dosagem de ataque. Mas fica tudo bem, né? Passa rápido, é bem passageiro. Pois é, a gente está chegando à reta final do Mundo Afora. Eu queria agradecer, né, a Di Ferreira. A Di Ferreira é uma empresa que mais de 30 anos atende Poços de Caldas, sul de Minas. Ela confecciona ternos, gravatas, camisas, lançou uma rede de coletes, tudo para deixar o homem elegante, seja num evento corporativo, numa festa, enfim. A Di Ferreira tem tudo que você precisa e o mais importante, quem fabrica tem preços mais baratos, de acordo com o seu bolso. Está aí o telefone 3714-7989, entre em contato com o pessoal da Di Ferreira, o senhor Ferreira, fala que você assiste o Mundo Afora e você vai ter um desconto muito especial. Visite a Di Ferreira, conheça a linha de ternos, gravatas, camisas, vários tons, de acordo com o seu gosto, com certeza vai fazer a diferença. Bom, a gente está na reta final. Tiago, eu queria te agradecer, obrigado, viu? Você trazer esclarecimentos. Angola, professor, instrutor, primeiro piloto no mundo a fazer um salto na fenda de Tundavala. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Walter, primeiramente pelo convite, e estou à disposição aí para contar aí mais novidades aí por vir aí. Ainda
a nossa aventura ainda não acabou ainda não, né, Meire? Com certeza. Tem mais. Meire, obrigado, viu, pela tua presença aqui no Mundo Afora. Sucesso para você. A gente vai acompanhando o seu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Como o Thiago disse, ainda tem muita água para rolar ainda. Eu só queria fazer um lembrete para você que acompanha o Mundo Afora, mas vou falar a respeito do Nova York, um sonho brasileiro, desse domingo. Eu tive em Giggle Beach. Giggle Beach é uma praia em Long Island, nos Estados Unidos, e eu fui para uma reportagem de um serial killer nos Estados Unidos que assustou Nova York. Era o caso do momento. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, ele estava sendo preso depois de 13 anos de busca desse serial killer, que é o Alex. 2 metros de altura, pai de 2 filhos, arquiteto, um cidadão acima de qualquer suspeita, que matou várias mulheres, enterrava na areia da praia de Giggle Beach. E eu fui até lá, nossa reportagem esteve lá, e eu mostro para você o que aconteceu. O local é sinistro e está lá alguns túmulos que foram feitos em homenagem a essas moças que morreram nas mãos desse serial killer. Lembrando que, curiosamente, a Netflix lançou essa semana um documentário sobre o serial killer de Giggle Beach, exatamente o local onde eu estive, e o assunto que você vai ver nesse domingo no Nova York, no sonho brasileiro. Não perca, que é muito sinistro, realmente momentos que a gente passou ali, que, nossa, foi intrigante. E você vai acompanhar passo a passo desse local onde vários corpos estavam enterrados. Eu fico por aqui, obrigado à nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, Silvano Alves, Vitor Imese, Juscelino, a supervisão do Marco Guedes. É isso aí, agradecendo ao Tiago, a Meire e a você por esse programa especial em homenagem a Angola, que comemora hoje o Dia da Paz. Um abraço e até a próxima semana. Tchau.